Bom dia, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Vamos dar sequência aqui ao estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje é quarta-feira, 30 de julho, e o título da lição de hoje é Passando a Tocha. Esse título, Passando a Tocha, ele tem alguns significados, né? Como a gente vê nas Olimpíadas, quando um representante de um país vai levando a tocha ali até certo ponto e ali ele entrega para outra pessoa que vai levando a tocha, vai levando até que chegue ali ao seu destino final, né? E o contexto aqui desse passando a tocha, ele tem um outro tipo de tocha, é um outro fogo, é uma outra mensagem que é passada. Aqui na leitura de hoje, Êxodo capítulo 12, do 24 ao 28, diz assim: Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Está falando aqui a respeito da comemoração da Páscoa. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, né? Futuramente, depois de passados bastantes anos e tal, e os filhos perguntarem assim, mas que rito é este? Por que a gente está comemorando essa festa desse jeito? Como deveria ser a resposta? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Então aquela salvação e aquela instituição daquela comemoração, daquela festividade, ela deveria se perpetuar e sempre que as famílias se reunissem para comemorar, deveria ser ensinado ali para as pessoas, para os descendentes, para as famílias, por que comemorar aquela festa e explicando do que Deus havia feito por eles lá na terra do Egito, libertando eles das mãos de Faraó. Isso era uma maneira de sempre exaltar o nome de Deus, de sempre deixar a fé em Deus viva em meio ali da família, em meio à comunidade. Aqui no comentário da lição diz assim: ao celebrar a festa, os israelitas deveriam se conectar com seus antepassados, de modo que a história fosse revivida. Aqui, nesse momento, já não está mais se referindo às pessoas que de fato saíram do Egito, mas gerações bem futuras, bem posteriores, que não estavam no Egito, mas que deveriam repassar para os seus filhos, para as outras gerações, como se eles de fato tivessem estado lá, né? E aqui continua falando: séculos depois, um pai poderia dizer à sua família: vivi no Egito, presenciei as pragas, vi a derrota dos deuses egípcios e fui libertado. Como se de fato ele tivesse sido libertado daquele momento ali, né? Aqui ainda fala a respeito do livro de Deuteronômio, que diz assim: em Deuteronômio, os israelitas são lembrados que deveriam contar a história do Êxodo de uma forma que as novas gerações a internalizassem como se fosse a jornada deles. Veja o tom coletivo da narrativa e a ênfase na experiência presente. Esse texto está em Deuteronômio a partir do capítulo 26, a partir do verso 5, e diz assim: meu pai foi um arameu, prestes a perecer. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente. E ali veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram. Clamamos ao Senhor, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra que mana leite e mel. Então veja bem, a pessoa já estava morando lá na terra que mana leite e mel, já está lá há bastante tempo, já tem novas gerações, novos filhos. O pai não viveu no Egito, não foi libertado lá, né? Ele mesmo não estava lá, mas quando ele fosse contar a história para ele, ele dizia assim: olha, meu pai era um arameu
e aconteceu assim, assim com a gente, nós estávamos no Egito e o povo nos oprimiu, o povo do Egito nos oprimiu, e Deus, com mão poderosa, nos tirou de lá e nos trouxe para cá. Então era para eles contarem a história vívida, era para eles contarem a história como se de fato eles estivessem lá, para que pudesse fortalecer a fé do povo e para que aquela nova geração que estava surgindo contar também a história dessa forma, né? Como se eles tivessem vivido, e assim sempre fortalecendo a fé no Deus Criador e no Deus verdadeiro. Eu tenho um exemplo aqui bem simplório para poder, não sei se contribui aqui, se contribui. Mas veja só, o Brasil é pentacampeão mundial, certo? Eu assisti o Brasil vencendo a Copa de 94 e a Copa de 2002. Eu não assisti às outras Copas, mas eu considero que o meu Brasil é o Brasil pentacampeão mundial, e não apenas bi, porque eu só assisti 2 Copas. Esse é um exemplo bem simplório. Agora veja um exemplo bem profundo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, lá atrás, ele não morreu apenas por aqueles que estavam lá. O significado da morte e o peso de ter visto Jesus Cristo morrendo não era apenas para aquela geração. Ela é para mim também, que estou aqui 2000 anos depois, para você que está aí assistindo também. Então nós devemos falar a respeito da salvação de Deus, de Jesus Cristo para nós, como se nós estivéssemos lá vendo Jesus Cristo sendo crucificado, para que assim a nossa fé de fato seja fortalecida e que a gente também consiga passar essa tocha, passar esse ensinamento para os nossos filhos e para as gerações que vierem até Cristo voltar. Né? Não apenas falar da boca para fora, porque muitas vezes fica uma mensagem vazia. Ah, Cristo morreu por mim, você aceita Jesus como Salvador? Eu aceito Jesus como Salvador para mim. Mas assim, tão simplório, que às vezes fica parecendo que é da boca para fora. Então que nós tenhamos e sigamos esse conselho aqui, passando a tocha, e nesse sentido de dizer que o que Deus fez pelo povo do Egito, ele fez por nós. De fato, ele fez por nós. E não apenas isso, a morte de Jesus Cristo. Por todo aquele que aceitar, nós devemos reconhecer de fato, sabe? Eu já contei esse exemplo e vou contar novamente. No fundo de casa tem um terreno, um quintal, que na outra rua ali é o quintal de um açougueiro. E esses dias eu vi um cordeiro sendo morto, um carneiro, para ele poder vender lá no açougue. Enquanto ele estava matando o carneiro, eu lembrei do povo de Israel. Mas como eu vi o cordeiro sendo morto, teve um outro significado para mim. Eu não apenas falei, eu não apenas ouvi, eu não apenas preguei, eu vi o cordeiro sendo morto, em silêncio. Então naquele momento eu pensei, nossa, olha o significado disso, né? Mesmo que hoje não mais devem ser sacrificados os animais, mas o sentido para mim neste momento que vi o cordeiro morrendo foi outro do que apenas o de ter ouvido falar a respeito. Então que nós tenhamos essa convicção e essa sensibilidade de entender que a morte de Cristo, o sofrimento, os pregos na mão, enfiados na mão aqui, a lança encravada no lado, certo? Então todo o sofrimento, a angústia que ele sofreu foi de fato por mim, foi por você. E isso que deve nos trazer uma tristeza, uma emoção, mas também a alegria de saber que Deus fez isso por nós. Tá bom? Então vamos levar essa tocha e passar essa tocha, a tocha da salvação também à frente. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra, te agradeço mais uma vez pela vida, te agradeço pela viagem também que o Senhor me concedeu, que chegamos aqui em segurança. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós e, em especial, Pai Santo, por tudo que o Senhor já fez para a nossa salvação, pelo que o Senhor ainda faz e ainda fará. Mas especialmente pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. E que não venhamos a falar da boca para fora apenas, mas que a gente possa meditar todos os dias no que o Senhor fez por nós, para que nós possamos dar o devido valor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, a nossa negligência. Perdoe, Senhor Deus, as nossas faltas. E que o Senhor nos conduza a cada dia mais e mais
para bem pertinho do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Bom dia. Até mais na leitura da Palavra de Deus e em mais estudos da Bíblia. Tá bom? Fique com Deus.